Fala pessoal, aqui é Ilailson Rocha, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 38 do Psicotalk. Esse episódio é muito especial porque vai encerrar o ano de 2025 e comigo hoje temos Vanessa Barros para que a gente possa falar sobre a ansiedade, como a gente lida com ela, como superar o medo e a preocupação. Vanessa Barros é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, inscrita no CRP 03/9475, expert em relacionamentos, psicóloga há 18 anos, formada pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente atende adultos e casais pela terapia cognitivo-comportamental e ainda é criadora de conteúdo nas redes sociais, com foco em conteúdo digital no Instagram. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Psicotalk. Você já sabe o quanto eu queria estar aqui com você desde outras oportunidades, a gente sempre conversou sobre isso. E poder receber você hoje no último episódio do ano para que a gente feche esse ano. Inclusive, que foi muito especial para mim, é um grande presente estar contigo hoje aqui. Então seja muito bem-vinda ao Psicotalk, fique muito à vontade porque a casa é definitivamente toda sua. Saudações, Ilailson. Que satisfação estar aqui com você, com sua audiência. Encerrar o Psicotalk, que é esse podcast que eu tenho grande admiração e muito respeito. É uma honra, definitivamente, encerrarmos esse 2025 com informação de qualidade na sua presença. Então, agradecida pelo convite, estou muito feliz e vamos conversar muito sobre saúde mental, falar o quanto a gente conseguir para psicoeducar as pessoas cada vez mais. Então, agradecida pelo convite e vamos conversar. Muito bem, Vanessa. Novamente, muito obrigado por estar aqui, tá? E para que a gente possa conversar, eu acredito que é importante a gente falar sobre o que tem de forma explícita no nosso tema, né? Lidando com a ansiedade. E é uma prática, Vanessa, na verdade não é uma prática, é um comportamento que eu vejo muita gente tendo, seja na minha prática clínica ou até mesmo em vida social, as pessoas quererem muito fórmulas rápidas para lidar com a ansiedade. Como se a ansiedade, inclusive, não fosse algo benéfico para o ser humano. E a gente sabe que é, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas eu queria abrir o episódio contigo falando desse ponto. O que é, na sua opinião, como profissional, lidar com a ansiedade e como é que a gente pode fazer isso de uma maneira saudável? Perfeita a sua colocação. Na verdade, não existe fórmula mágica para problemas complexos. A ansiedade, ela é uma emoção, como qualquer outra, todos nós temos. O que vai diferenciar a ansiedade normal da patológica é exatamente a intensidade e a frequência e se ela traz um prejuízo clinicamente significativo. Eu trago aqui até um pensamento de Epíteto, que é um filósofo grego. A base da TCC é o estoicismo, né, uma corrente filosófica, que ele diz que as pessoas não são movidas pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Então, nós trabalhamos muito no sentido de colocar as pessoas, né, o paciente, para repensar sobre os pensamentos. Existe até uma técnica que é a metacognição, que é você pensar sobre o seu pensamento. Para você lidar com a ansiedade, primeiro você precisa ter consciência do que está tornando aquela ansiedade presente e do que está intensificando ela. E a partir disso, nós colocamos o paciente para pensar, por exemplo, o que eu acho que pode acontecer a partir dessa situação. Então, por exemplo, você pode estar em casa muito tranquilo após um dia intenso de trabalho. Você acaba de jantar e você vai assistir uma TV, um filme, um Netflix. De repente você escuta uma porta batendo. Qual é o primeiro pensamento que lhe vem? Se você é uma pessoa ansiosa, naturalmente você vai ter pensamentos ansiosos. Então você vai imaginar que é um ladrão, que alguém invadiu a sua casa e que você está ali em perigo. Então a ansiedade, ela traz essa intensificação do seu pensamento. Então quer dizer que uma porta batendo, ela é única e exclusivamente um ladrão que está querendo entrar na sua casa, que está querendo causar-lhe algum dano? Ou pode simplesmente ser o gato da vizinha que invadiu, bateu, ou pode ser o vento que bateu a porta. Então, para lidar com a ansiedade, você precisa repensar sobre o seu pensamento. Vanessa, você foi falando, e o bom de gravar presencialmente é que a gente vai, nesse novo formato do Psicotalk, é que a gente está gravando, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, presencialmente, né?
E o bom de gravar assim ao vivo é que enquanto Vanessa estava aqui falando na minha frente sobre o pensamento metacognitivo, eu fui pensando o quanto é importante a gente fazer um exercício, e é esse exercício que ela traz, que frequentemente nós não fazemos às vezes, que é pensar sobre o que a gente pensa, que é ouvir sobre o que a gente fala às vezes, né? Isso é realmente um exercício de lidar com a ansiedade, mas muito na perspectiva de que existem pensamentos que são automáticos. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente não tem esse hábito mesmo de pensar sobre o que a gente pensa, nem de ouvir o que a gente fala às vezes, né? E existem pensamentos que são automáticos, que às vezes nos acometem e que chegam sem avisar, chegam sem pedir licença. E esses pensamentos às vezes mentem pra gente. Muitas das vezes, na verdade, eles mentem pra gente justamente por serem pensamentos ansiosos, pensamentos intrusivos. E até mesmo pensamentos catastróficos, né? Dentro dessa perspectiva, Vanessa, do que você traz da tua vivência, da tua prática como psicóloga, eu vou trazer um pouquinho também da minha logo depois, mas eu quero primeiro ouvir de você. Como é que você acha que a catastrofização, ela potencializa os pensamentos ansiosos e como é que ela se apresenta, né, na tua perspectiva, em sociedade? Foi muito bom você trazer esse termo, catastrofização, porque é muito frequente, não só na clínica, mas na rotina, né? As pessoas estão cada vez mais catastrofizando, é um estilo de pensamento ansioso. E a catastrofização nada mais é do que você pensar algo terrível de um acontecimento que não deu certo, sobre ou algo que você planejou e não saiu como você gostaria, ou de uma situação que não está sendo boa o suficiente e você está achando que ela é um desastre total. Então, por exemplo, algumas pessoas elas se organizam para cumprir determinadas tarefas no dia. Então, vamos dizer que de repente elas se atrasam um pouco mais, seja porque o filho não acordou no horário que deveria, o carro furou o pneu, o trânsito, enfim. Então, ali já compromete as atividades de vida diária dela num determinado horário. Então, ela começa a pensar que as coisas não dão certo para ela, que ela não se organiza, que ela não tem cuidado mesmo com as coisas, que ela é muito azarada. Então, esse é um pensamento catastrófico. É você pegar uma situação que fugiu do seu controle e você potencializá-la negativamente. Então, o que acontece é que as pessoas elas ficam muito perdidas nesse pensamento de que fracassou, de que o dia agora não vale mais a pena, porque ela deixou de cumprir uma etapa importante que agora vai ficar para depois, que elas estão fracassadas. Então, começam a surgir crenças a partir disso. Como é, então, que a gente dilui o pensamento catastrófico? Você pode se fazer perguntas. É aquela ideia que eu disse agora há pouco, da metacognição, repensar o pensamento, as preocupações sobre as preocupações. Então, você pode se questionar assim: o que eu estou temendo tanto que aconteça? E daí, se acontecer aquilo que eu temo, a partir disso, o que é que eu vou fazer? E a partir disso, então, você começar a questionar as possíveis situações que vão acontecer a partir daquela mudança de rota. E outra coisa é identificar as suas estratégias de enfrentamento. As pessoas elas não chegam nessa etapa porque elas ficam muito presas à ideia do fracasso. Uma outra coisa também dentro dessas estratégias de enfrentamento seria quais são os recursos que eu tenho para lidar com essas situações. Do que eu posso lançar mão? Ok, eu não consegui cumprir uma determinada tarefa, essa tarefa ela pode ser adiada? Alguém pode me ajudar a fazer? Ou de que forma eu posso realizar essa tarefa em um outro momento? Ou seja, você conseguir perceber possibilidades para aquela situação que não saiu da forma que você planejava. Perfeito, Vanessa. Quando você fala nessa questão, né, dos imprevistos, da gente às vezes programar um dia do que fazer naquele dia e quando algo sai do nosso crivo de controle, do nosso crivo de expectativa até, né, das coisas que a gente lança, a gente vai para o lado humano da coisa. Porque quando a gente humaniza o nosso processo de existência, a gente vai entendendo que de fato o que a gente menos precisa ter é o controle da situação. Obviamente eu não estou trazendo uma perspectiva generalista, tem coisas que a gente precisa sim ter um controle,
Sobretudo o controle das emoções, como a gente está conversando aqui. E aí não tem como a gente não contextualizar, e eu queria trazer nesse momento 2 pontos importantes até de mundo que nós estamos vivendo, né? Sobre as redes sociais, sobre essa questão do que a gente está vivenciando agora, dessa época de fim de ano, né? Como isso causa também muitas emoções diferentes nas pessoas, e as pessoas às vezes não sabem denominar que emoção está sentindo, por que o fim de ano às vezes gera mais ansiedade, gera mais preocupação, para outras pessoas gera mais alegria, sentimento de afeto. E assim, quando a gente fala de controle, a gente fala de planejamento. E planejamento algo hoje que está muito embutido num prisma social muito grande, até mesmo de validação. É onde entra as redes sociais, né? As redes sociais, ela vem para validar muito de quem somos nós, de nossas conquistas, de nossos ganhos. Vem as confirmações, né, do que a gente conseguiu fazer ou não no ano que está acabando. Então, as redes sociais, quando ela é usada de maneira desenfreada ou até mesmo de uma maneira que não seja tão funcional, ela também tem o poder de causar gatilhos ansiosos em nós, né? E a confirmação de metas, às vezes, exacerbadas, de metas incabidas até, né? Que a gente fala ali de perspectiva quando o ano está começando, quando o ano está acabando. O que é que eu vou fazer, o que é que eu consegui fazer? Então, não tem como essas questões, quando a gente não tem esse olhar afetuoso, como você está trazendo agora para as emoções, da gente não validar e, às vezes, a gente não acabar violentando a nossa própria existência. Porque eu deixo de viver como eu sou ou como eu posso para viver como algo que eu vejo alguém vivendo igual. Para eu querer ser como alguém que eu vejo que tem ali, entre aspas, o sucesso que eu almejo ter. Ou a forma correta de viver a vida e de lidar com a sua vida. Então nós estamos vivendo agora ou esperando pelo que nem sabemos se um dia vai chegar. Entende? Então dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante a gente também frisar que nem tudo é ansiedade. E que as pessoas também precisam entender de fato o que é que elas sentem. O que é que você pensa sobre isso, Vanessa? Redes sociais. As redes sociais, elas têm trazido um padrão de comportamento que tem adoecido muitas pessoas nesse contexto da ansiedade, elevado níveis de estresse, porque traz a comparação. A comparação do que me falta e não daquilo que eu alcancei, do que eu posso vir a ter. Exatamente aí dentro dessa sua frase, desse seu pensamento. As pessoas, elas hoje não estão tão focadas em onde elas estão e aonde elas podem estar, né? Mas no que o outro tem que elas não têm. E aí vão trazendo emoções, sabe, Laílson? Que as pessoas têm dificuldade de nomear, porque tudo hoje está dentro do grande espectro da ansiedade, mas a ansiedade, ela é uma emoção. Existem muitas outras emoções negativas, que é essa questão da rede social, que ela traz aquela emoção de se sentir humilhado, envergonhado, né, desencorajado porque não tem o iPhone laranja, porque o carro não é do ano, porque a viagem não é para o litoral. Então, são essas outras emoções que vão surgindo e as pessoas não sabem como nomeá-las, não sabem identificá-las e assim não sabem como tratá-las e acreditam que estão ansiosas, né? Mas elas estão dentro aí de um processo, de uma espiral de comparação e é preciso que elas percebam isso. Não é olhar para o que falta, mas para o que já se tem e o que você pode fazer além disso. Então, é esse olhar que está faltando, né? E que tem adoecido as pessoas, aí sim, com um processo de ansiedade, muitas vezes o próprio transtorno de ansiedade em si, né? Que é algo mais grave. Uma outra questão mesmo é essa do final de ano. Por que muitas pessoas tendem a adoecer mais no final de ano? Porque elas acreditam que o ano acabou. E as metas que não foram conquistadas, aquelas pendências não cumpridas, elas tornam aquela pessoa fracassada, mas na verdade é uma continuidade. Finaliza-se um ano ímpar, começa um ano par e com isso novas possibilidades, é um recomeço. E como já dizia Epíteto, né, como eu citei para vocês logo no início, não são as coisas, mas como nós pensamos as situações que nos acontecem.
Então, se você colocar o seu pensamento na ideia de continuidade, você pode inclusive trazer de volta aquelas metas que não foram cumpridas, porque você está dando continuidade, você não está concluindo o seu ano. Então, eu acho muito importante a gente deixar aqui essa ideia, psicoeducar as pessoas para isso, que não é um ano que se encerra, é uma continuidade da sua vida, né? E você pode continuar vivendo hoje, pensando no amanhã, com metas que sejam mais alcançáveis e que você vai se sentindo cada vez mais realizado. Mas o ano não finaliza, ele tem a sua continuidade. Vanessa, eu vou te confessar que eu já fui desse time, de que dezembro trazia muitas emoções negativas, assim, pra mim. Porque eu nunca, até hoje, na verdade, eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito bem com o processo de finitude, né? Eu ainda lido com isso enquanto pessoa. Enquanto psicólogo, a gente sabe que tem ferramentas como profissional que eu lido muito bem. Mas a pessoa que está aqui ainda não é uma pessoa que gosta do processo de despedidas como um todo. E geralmente vem essa sensação, esse sentimento, né, do se despedir de algo nessa época de fim de ano. E eu já fui essa pessoa que não sabia lidar com isso. Inclusive, eu levava os meus níveis ansiosos à casa máxima, assim. E a gente vai aprendendo, fui aprendendo no meu processo mesmo de psicoterapia, né, individual, a como lidar com esse sentimento, a como elaborar, inclusive a como reconhecer, como você trouxe agora na sua fala. Um outro exemplo meu, assim, para trazer para cá nesse momento, que eu até me sinto confortável em trazer isso para cá, é de como eu venho lidando com isso atualmente na minha vida. Em vários aspectos, assim, seja na minha família, seja nas minhas relações afetivas, relações amorosas, no meu trabalho até, né? Você é uma prova viva do quanto eu reduzi minha agenda de trabalho nos últimos 6 meses, vou dizer nesse último ano, 2025 para mim foi um ano divisor de águas, assim, e o quanto esse ano ele me ensinou a olhar para os sentimentos que as coisas me trazem. Eu vivia para trabalhar e os sentimentos que eu tinha eram os piores possíveis, ao mesmo tempo que eu tinha os melhores possíveis também. Eu amo trabalhar, mas isso estava começando a me dar adoecimentos gerais, né? E eu só consegui identificar isso quando eu parei para olhar para isso. E em outro exemplo recente, eu estou me desligando de alguns sentimentos meus, assim, né, que foram advindos de relações com outras pessoas. Estou aprendendo a me despedir de pessoas que não fazem mais parte de minha vida e que a gente não precisa sofrer com isso, apenas realocar a ordem de prioridades, tirar as pessoas de um nicho e colocar em outras. E não necessariamente fazer com que elas nos tornem inimigas ou que a gente, inclusive, precise se despedir delas. A gente só precisa mudar e colocar as pessoas em seus lugares corretos, né? E isso, para mim, já foi um gatilho ansioso por não saber lidar com despedidas. E agora eu estou entendendo que despedidas são necessárias para que a gente, inclusive, não possa sucumbir perante a isso, né? Por que é que eu estou trazendo isso para cá, gente? Porque é para ilustrar para vocês que sentimentos fazem parte da nossa vida e sempre farão. Se a gente um dia não sentir mais nada porque não está mais aqui, né? E que bom que a gente sente. E para ilustrar que a ansiedade, ela mora, às vezes, na ausência da lucidez. Quando a gente não tem a lucidez e aí o discernimento do que sente, do que está sentindo e, sobretudo, de quem a gente é, isso é casa para a ansiedade porque ela vai nos dizer muita coisa. Ela vai tentar nos induzir a muita coisa e geralmente não, né? E eu trago isso da minha vida pessoal, primeiramente porque eu confio em Vanessa e em vocês aqui como um todo. E quero ilustrar de que a gente não está falando de algo que é impossível, de que atinge apenas uma categoria da sociedade. Eu sou um profissional psicólogo e eu tenho as minhas questões como pessoa, né? Claro que elas não vão impactar na minha vida profissional e não vão impactar se eu cuidar da minha vida pessoal. Então, o cuidado ele precisa acontecer nisso, inclusive da gente entender que a gente não pode adoecer para deixar outras pessoas mais confortáveis. Isso faz parte desse desligamento também, dessa despedida, que eu aprendi a ressignificar, que despedida não acontece só em dezembro. Despedidas acontecem também em junho, que é o meu mês favorito do ano, né? Mas, enfim, dentro desse diálogo que eu estou tendo aqui, que a gente está tendo aqui com vocês, eu queria que Vanessa trouxesse, nessa perspectiva que ela tem, do quanto é necessário, eu já trouxe aqui no meu viés, e posso até complementar depois também,
mas o quanto é necessário que a gente dê nome às emoções e o quanto a gente ganha dando nome a essas emoções que a gente vem a ter. Olha só que interessante, algo que acontece com muita frequência e provavelmente você já deve ter agido assim também, Ilailson, que é o seguinte, é o raciocínio emocional da situação. O que seria isso? As pessoas têm uma tendência a analisar as situações com base nos sentimentos, ao invés de analisá-las com base em fatos. Então vamos imaginar que nós temos aqui um casal e o parceiro ele é muito ciumento. Vamos dizer que ele logo cedo pela manhã ele envia uma mensagem para a parceira. Ela demora muito a responder, horas. Ele é uma pessoa ciumenta. Qual é o pensamento ciumento que ele vai ter? Que ela pode estar traindo ele, que ele não tem tanta importância assim para ela, que por isso que ela não responde, que ela está enganando ele. Então, ele começa a pensar e se comporta com base no sentimento do ciúme, mas esquece que outras emoções estão ativadas ali naquele momento, como o medo, a insegurança, a preocupação de estar sendo importante para ela e de alguém estar assumindo esse lugar. Então é importante que as pessoas elas entendam e identifiquem as outras possíveis emoções que estão ali presentes. Então quer dizer que todas as vezes que você mandar uma mensagem, a sua parceira não responder, ela vai estar traindo você? Quantas vezes você também não faz isso com ela? Então você também está traindo? Percebe? Então as pessoas elas ficam muito presas ao sentimento e não fazem a avaliação dos fatos. E isso é muito importante. Então como é que eu nomeio as emoções? Primeiro você precisa identificar. Então vamos lá, nessa situação do parceiro enviar a mensagem, o que é que ele precisa identificar aí? Que ele precisa ser atendido. Ele tem uma necessidade de ser atendido, porque ele é inseguro. Olha, eu estou inseguro. Eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu. Então, identificar primeiramente que existe a insegurança. Por que é que eu estou me sentindo dessa forma? Porque eu estou inseguro. O que mais eu estou sentindo? Será que medo? Medo de abandono? Será que isso já aconteceu comigo antes? Então, ele começar a fazer recortes daquela situação e ele ir identificando como ele se sente em cada momento daquela situação em si. Então, a partir do momento que eu mando uma mensagem, o que é que eu espero? Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo esperançoso. Quando eu não obtenho uma resposta, o que é que me vem? Insegurança, medo, preocupação. E à medida que essa resposta vai demorando, como é que eu vou me sentindo? Então, é você começar a se perguntar o que está acontecendo com você quando aquilo foge do seu controle, né? Então, é o pensar sempre, não só sobre o seu pensamento, mas como cada situação traz a emoção. Inclusive, eu tenho uma lista aqui das emoções, eu posso disponibilizar para vocês, é uma lista enorme aqui do livro de Hoffman, Lidando com a Ansiedade, inclusive um material que eu utilizo muito com meus pacientes para ajudá-los a identificar emoções positivas, emoções negativas. São inúmeras emoções, inclusive a gente trabalha exatamente nisso, né? Eles ficam com esse material e eles vão identificando, fazendo um automonitoramento dessas emoções por 7 dias e vão identificando exatamente, olha, nessa situação, como eu me sentia, e com base nessa lista eu posso disponibilizar para vocês. É uma lista riquíssima em um material que eu utilizo aqui na minha prática clínica também. Vamos fazer o seguinte, Vanessa, nós vamos sortear esse livro para os ouvintes aqui do Psicotalk. Como é que vai funcionar? Vamos definir. Mas assim que o episódio acabar, vocês podem ir nos stories, que a gente vai disponibilizar a foto do livro, tá? E a gente vai sortear de alguma forma esse livro aqui para a audiência do programa. Fico feliz de ouvir isso de você, porque assim, a gente vai normalizando que nem sempre a gente vai estar bem, inclusive. Porque nem sempre, por mais que a gente aprenda a nomear as emoções, não significa que a gente não vai mais sentir emoções negativas. É igual a gente fazer terapia, né? Eu vou fazer terapia para nunca mais ter problema. Não é isso. A gente faz terapia para aprender a lidar com eles, né?
E eu queria usar desse espaço, nesse momento, de dizer duas coisas. É importante, é essencial, na verdade, o processo de psicoterapia, embora a gente saiba como ainda, infelizmente, é discrepante o quanto de pessoas não têm acesso, né, à psicoterapia na realidade do nosso país, e que nada do que a gente faça substitua o processo de psicoterapia. E a importância da gente recorrer a profissionais que sejam habilitados e capacitados mesmo, para que a gente confie a nossa vida nesse sentido, né, de cuidado. Quando a gente vai escolher um médico cardiologista, a gente não vai para um médico que não tenha CRM. A gente não vai para um médico que não tenha a especialização que a gente busca. E por que com a nossa saúde mental é assim? Por que a gente busca várias outras alternativas e não o psicólogo? Claro que a gente entende dos estigmas que ainda se tem em sociedade sobre o trabalho da gente enquanto psicólogo, né? Mas a gente precisa entender que a gente não vai conseguir resolver a nossa vida de um ano inteiro buscando a terapia somente em dezembro. E o contrário, a gente não vai conseguir ter um resultado de sucesso se em dezembro a gente abandona a terapia. Por que a gente faz isso, né? E dentro desse cuidado é de entender o quê? Nomear emoções é um exercício diário. Não vamos chegar num lugar em que a gente vai saber lidar com elas o tempo inteiro, até porque existem emoções que a gente ainda nunca sentiu na vida. Eu ainda tenho emoções que eu ainda não senti e pretendo demorar muito ainda de senti-las, como, por exemplo, o luto, né? A vivência de um luto. Eu nunca passei por isso. E as emoções que são advindas desse processo eu ainda não tive. E estou me referindo do luto da morte, né? Eu já tive outros processos de luto na minha vida, mas esse ainda não, espero novamente não passar por ele tão cedo. Embora tenha certeza que é a única certeza que a gente tem, que uma hora ou outra a gente vai vivenciar. E, inclusive, isso já gera emoções na gente, né? De saber que um dia vai viver, já chega emoções para mim. E como é que eu lido com isso, né? Com esse medo, com essa preocupação? É entendendo que lidar com emoção ou não é emoção, é entender que a gente vai viver a nossa vida da maneira que a gente pode viver. Quem é Ilailson hoje? É completamente um Ilailson diferente do início do ano. E digo isso a vocês com muita certeza e com muita veemência, até porque vocês me acompanham e sabem do que é que eu me refiro. Preferi e precisei sair de lugares para estar sentado hoje aqui com vocês e me causou muitas emoções negativas e positivas, mas no balanço geral não é aprender a viver, é a gente aprender a ser quem a gente é. Eu acho que o bacana da vida é a gente chegar nesse lugar. Quem é que Ilailson é quando ele está frente à frustração? Como é que Ilailson se comporta quando ele é negado, quando ele tem um não? Como é que Vanessa reage quando ela tem um sim? Como é que Vanessa lida quando ela perde algo que ela gostaria muito? Entende? É da gente saber que não é uma receita de bolo, mas que cada um de nós, enquanto seres humanos, nós vamos ter a nossa forma de lidar com a emoção que é a mesma, só que de formas diferentes. E entender isso nos ajuda, inclusive, a ser menos ansiosos. Porque se alguém lida melhor com a morte, não significa que eu precise aprender a lidar melhor. Aquela pessoa com aquela história, com aquele histórico de vida, né? Que a gente chama das subjetividades, de que é a forma de cada um ser e de experienciar o mundo à sua maneira. Então, eu acho que esse episódio ele não poderia chegar no melhor momento, porque nós estamos nos despedindo de um ano, né? Que, assim, para mim foi um ano muito significativo, ele foi um ano desafiador, foi um ano difícil, até um momento ali dele, mas de junho para cá, de maio para cá, na verdade, foi um dos anos mais bonitos de minha vida, a níveis pessoais, a níveis profissionais, sobretudo. Mas num conglomerado da coisa, eu acho que não é como Vanessa trouxe, a gente não está se despedindo, a gente não está chegando ao fim, a gente está indo para um novo início, né? E quem é que está indo para esse novo ano que está chegando? É a soma de quem eu fui nesse que está indo embora. Então não posso me despedir de algo que vai caminhar comigo. Eu preciso levar comigo para que, inclusive, seja referência do que, inclusive, eu não precise mais viver e nem passar, né? Então, assim, Vanessa, eu quero te agradecer nesse primeiro momento, né? Novamente, por você ter aceitado o convite de estar aqui. De novo, não poderia ser outra pessoa para fechar 2025 comigo aqui, né? No Psicotalk, nessa plataforma que já alcança muitas pessoas e a gente sabe do alcance que tem, mas sobretudo de trazer profissionais que entendam a importância de estar aqui nesse lugar, não por ser o Psicotalk,
mas por ser um duto de informação para as pessoas, né? E novamente, assim, você casou com o que eu esperava, você tem as coisas que a gente busca, e que bom que aconteceu agora, para que a gente entenda que nem todo fim é uma despedida. Eu vou me emocionar. E que se for uma despedida, que bom que ela chegou, né? Porque a despedida é uma porta para novos inícios, é uma despedida para novos começos. E que bom, minha gente, que a gente pode recomeçar. Porque em cada recomeço sempre há e haverá a possibilidade de novas existências. Então agradeço, não vou pedir desculpa por ter me emocionado, porque isso é lidar com a emoção. Eu sou assim, a gente precisa fazer as pazes com quem a gente é, né? Então agradeço de novo a você por estar aqui comigo, dividir esse espaço comigo. E de novo agradecer não somente por estar aqui, mas sobretudo por você existir e ser essa colega de trabalho que eu admiro tanto. Muito obrigado. Que coisa linda o nosso encontro, viu, Ilailson? A sua emoção me emociona, porque é isso, nós somos profissionais, nós somos muito dedicados, eu vejo o seu carinho, o seu empenho, eu me identifico muito com você, eu admiro demais a pessoa que você é, a forma como você leva a nossa psicologia para tantos lugares. Não é porque estamos, né, na linha de frente do acolhimento, do cuidado, que também não passamos, né, por nossas dificuldades, por nossos fins e recomeços. Então, para mim, foi mais do que significativo estar aqui com você. Eu quero deixar assim, uma mensagem para as pessoas que valorizem a saúde mental, gente. A saúde mental é algo sério, não é uma informação que o ChatGPT te fala, não é um manual de 7 passos, não é uma conversa com um amigo que te dá ali um conselho rápido e breve que você depois fica com vergonha de perguntar de novo porque acha que já cansou ele. Saúde mental é tratamento, é continuidade, é acolhimento, é ética, é técnica. Então, não abram mão disso. Não é porque é dezembro que vocês precisam pausar, né? A saúde mental é um contínuo, é um sempre, né? E nós estamos aqui, nós temos o conhecimento para ajudar e levar qualidade de vida para vocês. Então eu fico muito feliz, mais uma vez, com esse nosso encontro, de ter podido estar aqui com todos vocês, com essa audiência linda, que nos ajuda a levar a psicologia para cada vez mais longe. Muito obrigada, gente. Estou à disposição de vocês e a gente se vê, né? Em 2026, que será um ano aí que nós vamos viver da melhor forma possível, né, pra gente. E é uma continuidade, não esqueçam disso. Torna-te quem tu és, já disse Nietzsche. Então vamos juntos. E não poderia ter encerramento melhor. É isso, torna-te quem tu és para que a gente possa admirar quem a gente já é, de fato, né? As redes sociais de Vanessa estão na descrição desse episódio. E para as pessoas que nos acompanham, eu quero agradecer de uma forma muito particular e em primeira pessoa pelo ano que foi, assim, para o Psicotalk. Foi o ano que retornamos aí, né, para as plataformas depois de quase 2 anos afastados. 2 anos de maturação, 2 anos de amadurecimento, de despedidas, de novas ideias, né, de reprogramar, de novos planejamentos, para que a gente possa estar aqui. Foram 2 anos aí de trabalho, 2 anos de descanso também, mais 2 anos de dias essenciais para que isso aqui pudesse, inclusive, voltar. Então, 2025 ele fica marcado pelo retorno, não apenas do Psicotalk, mas, sobretudo, de encontrar de novo as pessoas que ficaram aqui, né, porque em 2 anos... ninguém saiu assim, ninguém foi embora. Foram 2 anos que as pessoas ficaram esperando esse retorno. Inclusive 2 anos que eu não recebi uma cobrança. Cadê? Quando é que volta? Tá demorando de voltar? Não, foi muito pelo contrário. Foram 2 anos das pessoas que estão aqui dizendo assim, quando você voltar, a gente vai estar lá esperando para ouvir, né? Então eu quero agradecer a você, está por tornar impossível isso aqui, por tornar o Psicotalk o que ele é. Não adianta nada a gente chamar os melhores profissionais, não adianta nada a gente gravar se não tem quem nos ouça, né? Então quem nos ouve de fato é quem faz tudo acontecer e faz o sentido de tudo. Então a vocês a minha gratidão, né? Toda a minha confiança, o meu comprometimento.
E deixar também aqui para vocês um 2026, se possível. A gente fala sempre assim, feliz ano novo, né? Na obrigação de ser um ano feliz. E não é isso. A gente precisa entender que o ano quem faz é a gente. Coisas vão estar no nosso controle, outras não, mas que a gente consiga ser, como Vanessa trouxe, quem a gente é e que seja um ano possível, né? Parabéns a vocês pelo que vocês conseguiram viver em 2025, por todas as conquistas. Não existe uma conquista maior do que a outra, existem as nossas conquistas e a gente precisa saber comemorar no mesmo grau que a gente sabe se cobrar, né? Então, parabéns a vocês por tudo que vocês conseguiram viver esse ano. E eu tenho certeza que 2026 será o ano da gente comemorar muitas outras coisas também. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. O Psicotalk é sempre para vocês. E como Vanessa falou, a gente se vê no ano que vem. Um grande abraço e até lá!